Olá, meninos, tudo bem? Essa semana nós não teremos aula ao vivo no Meet, então eu fiz esse vídeo para continuar nosso tema de autoestima, que nós tínhamos feito aquela dinâmica, o que aumenta, o que abaixa a nossa autoestima, e nós vamos fazer uma reflexão aqui, continuando esse tema sobre autoestima, né? Então, só para resumir, o que é autoestima? Igual vocês falaram, a gente conversou. Autoestima é a capacidade de nós olharmos para nós mesmos, gostarmos de nós, percebermos, né, a capacidade de percebermos aquilo que nos faz bem, as nossas características positivas, aquelas que a gente precisa melhorar, perceber, né, o que é o quanto a gente se estima, né, o quanto a gente se sente bem com as nossas características, com o nosso jeito de ser. A autoestima ela envolve vários fatores. Nós falamos no encontro passado, alegria, o otimismo, a capacidade de se sentir útil, né? A capacidade de autoconfiança, o quanto eu confio em mim. Isso parte de o quanto os meus pais confiavam em mim, então me deu esse senso de autoconfiança ou não, né? Sensação de competência, né? O quanto eu me sinto competente, o quanto eu me sinto importante, as minhas habilidades, o que eu faço de bom, o que eu sou, o que eu consigo fazer, né? O que eu tenho de habilidade e o que eu também consigo desenvolver, né? E até eu deixei de tarefa para casa para vocês pensarem em algumas habilidades que de repente vocês ainda não conheciam e tentarem desenvolver alguma habilidade nova, né? Isso é muito importante porque contribui com a autoestima também. A gente se sentir importante, a gente sentir, nossa, nem sabia que eu conseguia fazer isso, eu posso fazer, eu posso aprender coisas novas. Se muitas pessoas podem, porque eu também não posso aprender, né? Se eu não der conta, tudo bem, pelo menos eu tentei. Às vezes eu sou péssimo em pintura, mas eu posso aprender de repente a tocar um instrumento musical, ou posso aprender a fazer outras coisas, né? A autoestima ela envolve também a questão do merecimento, né? O quanto eu me sinto merecedor, me sinto com o direito de receber a atenção das pessoas, né? O direito de receber de ter uma vida legal, uma vida feliz. É muito importante a gente ter esse senso também de que eu sou merecedor, eu posso ser merecedor de algumas coisas, né? De felicidade, de uma vida, né, saudável, enfim. A capacidade de amar também e ser amado, né? Se eu consigo amar as pessoas, se eu consigo me amar também, consigo me permitir ser amado, isso aumenta muito a autoestima, tá? A capacidade de autoaceitação, o quanto eu me aceito, como eu sou. Né, se eu sou gordo, magro, alto, baixo, negro, branco, enfim, né, se eu sou religioso ou não, se eu gosto de preto, se eu gosto de maçã ou se eu não gosto, independente dos meus gostos, das minhas vontades, o meu jeito de ser, eu preciso me aceitar, preciso gostar de mim assim, né? E as pessoas também, elas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Isso é muito importante porque isso aumenta a autoestima, né? Mas eu só vou conseguir que as pessoas me aceitem se eu realmente me aceitar, aceitar as minhas falhas, né? Aceitar as minhas imperfeições e entender que tá tudo bem, né? Esse sou eu. Né? Não existe ninguém perfeito nesse mundo e nunca vai existir. Então, na verdade, todos nós erramos, todos nós temos aí as nossas falhas, as nossas dificuldades e faz parte da vida, né? Às vezes a gente vai se sentir triste, às vezes a gente vai errar, às vezes vai ter muita coisa que a gente não vai dar conta de fazer, que não vai sair bem feito do jeito que a gente queria. E é isso mesmo, assim é a vida. Né? Às vezes eu sou bom em matemática, mas eu sou péssimo em português e tá tudo bem, faz parte da vida, né? É, Tolerância é muito importante para a autoestima, a capacidade de tolerar, né? Tolerar as imperfeições, tolerar as dificuldades que eu tenho, entender que eu tenho que ter paciência comigo, eu não posso ficar me criticando, me culpando se de repente eu não sou tão bom quanto eu gostaria ou quanto as pessoas gostariam que eu fosse, né? A capacidade de tolerar o outro, né? Tolerar as diferenças que a gente tem com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, tolerar que o outro não é igual a mim, ele não pensa igual a mim, né? Ele pensa do jeito que ele pensa, com a cabeça que ele tem. Então eu também tenho que aprender a compreender, tolerar, né? Não julgar o outro. De repente, se o outro não está pensando igual eu gostaria, se o outro não faz o que eu gostaria, não é do jeito que eu gostaria que fosse, paciência. Ele é ele, eu sou eu.
né? Isso é importante a gente aprender a tolerar. A tolerância ela é um sentimento nobre que a gente pode desenvolver. Ela é difícil, né? Mas a gente pode treinar. É um sentimento treinado. A gente pode desenvolver a paciência, a tolerância, a compreensão com o outro. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito. Cada um pensa de um jeito. Então, se de repente minha mãe, meu pai tem um pensamento diferente do meu, não adianta eu bater de frente, ficar bravo, estressar, julgar, criticar. É melhor eu ter tolerância, né? De repente eu mostrar um outro ponto de vista. Olha, mãe, a senhora também pode pensar assim. De repente também tem esse outro lado, né? Também tem essa opinião. Eu também posso expressar a minha opinião, o meu pensamento, mas não de forma crítica, né? Como um ataque. Eu tenho que ter tolerância também com o outro, né? E comigo mesmo. Tolerar que eu não sou perfeito, que eu não dou conta de tudo, tá? Ter direito a as necessidades básicas de afeto, de carinho, de se sentir seguro, de sentir compreendido, sentir respeitado pelas pessoas. Isso é imprescindível para a autoestima, tá? Para autoestima boa, no caso. É, perceber que eu sou bem-vindo nos lugares, perceber que eu tenho, que as pessoas me aceitam, que elas gostam da minha presença. Isso também contribui muito para a autoestima boa, né? E se de repente eu não estou sendo aceito, eu não estou sendo bem querido nos lugares onde eu frequento, de repente eu preciso rever alguns comportamentos meus. Será que eu estou fazendo por onde ser bem aceito pelos outros, né? Então eu preciso olhar para mim, olhar então o que eu preciso melhorar. De repente eu estou sendo muito impaciente, muito intolerante. De repente eu estou sendo muito crítico com as pessoas. Eu só sei julgar, julgar, criticar, ao invés de ouvir, de compreender as pessoas. E assim elas não vão me querer, né? Não serei bem-vindo, né? Então de repente eu preciso mudar. Às vezes o problema está em mim também. É importante a gente ser humilde de reconhecer isso, porque isso também faz bem para nós, aumenta a nossa autoestima, né? É, capacidade de perdoar, isso é muito importante. De perdoar a si mesmo, perdoar o outro, perdoar de repente quem me fez mal, né? Me perdoar quando eu erro, quando eu falho, quando eu não atinjo o que eu gostaria, ou quando eu não atinjo o que as pessoas gostariam que eu atingisse, né? Não estou no padrão que as pessoas esperam. Tá tudo bem, cada um é cada um, né? Então se perdoe também. Perdoe as pessoas que de repente te fazem mal, porque às vezes elas não conseguem entender o quanto, às vezes elas sofrem muito e por isso, claro que não justifica, né? Só porque o outro sofre me fazer bem. Perdoar é diferente de permitir, né? Não permita que as pessoas te façam mal, mas se já te fizeram mal, perdoe pelo menos a si. Né? Perdoar o outro é uma escolha sua, mas ficar remoendo isso dentro de você, isso faz mal, baixa a autoestima, né? Mas então se perdoe durante o caminho, isso é importante, tá? Guardar orgulho, guardar ódio, rancor não ajuda, não faz bem para nós, porque só fica dentro de mim e fica me fazendo mal, entendeu? A capacidade de reparar, isso é muito importante, reparar os meus erros, né? Me desculpar, reconhecer que eu errei, eu falhei, oi, me desculpa, né, colega, eu errei, me perdoa com o que eu fiz com você. É muito importante reparar os seus erros, assumir que você errou. Todo ser humano erra, não tem jeito. Nós somos seres humanos, graças a Deus, por isso a gente erra, tá? Se você não erra, né, então tem alguma coisa errada aí, já é um erro, né? Então, todos nós erramos e faz parte. E a gente precisa aprender a reparar isso também. Olha, eu errei, vou tentar não fazer mais, me desculpa, o que eu posso fazer para reparar esse erro, né? Perseverança, não desistir. A gente entender que a vida não é fácil, tem altos e baixos, sempre vai ter momentos que a gente vai ficar mal, que a gente vai ter dificuldade com questões. Isso é inevitável, faz parte da vida. Então, perseverar, não desistir, tentar, né? Se diante do primeiro obstáculo, se eu desisto, aí fica muito fácil, né? Aí eu me frustro, eu percebo que então eu desisto e não tento. Mas, se for alguma coisa que estiver me fazendo mal, eu também posso desistir. Eu também tenho que entender que eu posso abrir mão, sim. Se eu tô numa amizade ou num relacionamento que tá muito ruim, que tá me fazendo mal, que tá sendo prejudicial, claro que eu tenho que desistir,
né? Claro que eu posso desistir, sim. Às vezes eu posso desistir, abrir mão de coisas que nos faz mal é importante para a saúde mental, para a autoestima, tá? Mas quando é coisas que eu percebo que vai ser bom para mim, mas apareceu um obstáculo no caminho que eu posso superar, então eu vou buscar ajuda, eu vou tentar de novo. Isso sim é perseverar, né? Não desistir nos primeiros obstáculos, se aquilo vai ser bom para mim. E a capacidade também de despertar o amor das pessoas, né? De perceber que eu posso fazer, o que, que eu posso fazer para despertar no outro o amor, né? A amizade, o que, que eu posso fazer de bom para que o outro seja legal comigo, para que o outro seja meu amigo, porque isso aumenta muito a autoestima. Imagina uma pessoa sozinha, sem amigos, com certeza isso baixa a autoestima, né? Então, ter essa capacidade aí de amar, né, de fazer de tudo para reconhecer que, né, para o outro perceber que ele pode gostar de mim, né, que eu posso ser um bom amigo, um bom filho, enfim, né. Uma outra questão importantíssima, pessoal, é a superação, a capacidade de superar situações que de repente tá difícil, né, igual esse momento de pandemia, nós estamos lutando, é uma luta, uma superação diária, né? Então, assim, superar é do ser humano, a gente tem muita capacidade de superação, né? Tem uma historinha que eu falo muito, eu sempre repito ela, que é bem assim, ó. Tinha um fazendeiro que ele tinha alguns cavalos, e ele lutava muito para cuidar dos seus cavalos, né? Até que um dos seus cavalos caiu num buraco grande, num buraco fundo, e machucou. Então o capataz disse: Olha, senhor, para tirar esse cavalo de lá vai ser muito custo, vai ter muito custo, vai ser muito dificultoso, né? E então, assim, é melhor a gente deixar, não vai compensar, né? Deixa o cavalo lá. Aí o senhor disse: Bom, então vamos sacrificá-lo, já que, né, ele está machucado, não terá mais utilidade, vai ser muito difícil tirá-lo de lá. Então jogue terra, sacrifique o cavalo, é melhor do que ele ficar sofrendo. E aí o capataz fez, né? Foi jogando terra, mas à medida que jogava terra no poço, o cavalo ia se sacudindo e a terra ia caindo no chão e ele ia pisando. Então jogava terra, o cavalo pisava, né? Jogava terra, ao invés de, né, de aterrar o cavalo, ele ia subindo na terra até que encheu o poço e o cavalo conseguiu sair. Então, e aí ele durou muitos anos ainda, né? Conseguiu ficar bem e tudo. Então essa historinha é uma simples história que ilustra o quanto o ser humano, né, de muitas das vezes tem a capacidade de superação igual o cavalo, né, da história. Porque a gente consegue sair do poço, se a gente tiver, né, persistência, se a gente perseverar, se a gente tiver aí acreditar na nossa capacidade, a gente consegue superar momentos difíceis. A gente já passou por tanta coisa difícil antes, né? A gente passou por várias coisas na vida. Faz aí um resumo da sua vida. Provavelmente você deve ter passado por situações difíceis e você pode conseguir sim, né? Superar se você tentar buscar ajuda, enfim. A superação ela é importantíssima, tá? E agora eu vou falar para vocês baixa autoestima, tá? O que que faz a nossa autoestima baixar? Incompetência, o sentido de que eu não sou bom, de que eu não sou competente, de que eu sou um fracassado. Essas crenças de que, né, eu sou inferior a outras pessoas, de que eu não sou bom o suficiente, quando eu me rejeito, quando eu me excluo, quando eu me critico, me culpo, me julgo, quando eu faço de vítima, quando eu fico só me fazendo de vítima, né, e não assumo a minha vida, e não tento, e tenho medo de tentar, ao invés de enfrentar o medo, o que que eu faço? Eu fico ali me fazendo de vítima, eu não tento, eu fujo das situações onde de repente eu posso me sentir, opa, eu enfrentei e consegui, olha que bom, olha o quanto eu sou capaz, né? A timidez também, ela pode baixar a autoestima, porque aí às vezes me faz ficar sozinho, me faz não envolver, não ter amizades, né? Às vezes tem pessoas que estuda demais, só pensa em estudar e não tira um tempo para descansar, para desfrutar da vida, para fazer amizades, só fica muito preocupado com tudo, com muito medo de que algo ruim vai acontecer. Isso baixa muito a autoestima também, né? Querer ser muito perfeito, se criticar demais, querer fazer tudo muito bem feito, com medo da avaliação negativa das pessoas. Isso baixa a autoestima demais da conta,
né? Não ter paciência, querer tudo, as coisas, né, do meu jeito, na hora que eu quero, tudo tem que ser do jeito que eu quero, porque senão eu me frustro e fico mal. Isso baixa a autoestima também, até porque nada, né, não é tudo que estará no nosso controle, a gente nunca vai conseguir fazer tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Então a gente tem que ter paciência, tem que saber esperar, tem que saber aceitar que tem muita coisa que não está no nosso controle e fazer o quê? Muita coisa que eu não tenho controle e não tenho muito o que fazer, né? Ficar muito inseguro, se sentir não merecedor, né, de amor, de atingir objetivos, todas essas questões baixam muito a nossa autoestima, tá? Então é muito importante a gente questionar essas crenças e tomar muito cuidado com essas questões que baixam a nossa autoestima, tá? Pessoas que sofreram muito ao longo da vida também são propensas a baixar a autoestima também, né? Então tudo isso depende do que a gente viveu com os nossos pais, com as pessoas na nossa infância, na nossa adolescência. Por isso que é muito importante a gente desenvolver relações saudáveis com as pessoas, né? É, Isso ajuda muito, né? A gente desenvolver o perdão, responsabilizar pelas nossas atitudes, se desculpar, tentar de novo, fazer amizades, envolver com pessoas que vão nos fazer bem, que vão com certeza nos ajudar, tá? Então fica aí essas dicas, certo? E aí a gente se encontra na semana que vem. Combinado? Muito obrigado, um abraço para todos vocês.